Sejam todos bem-vindos nessa nossa primeira aula de Sociologia. Como eu disse anteriormente, hoje nós iremos começar pela como surgiu a Sociologia e vou deixar aí o texto para vocês e também hoje eu vou deixar algumas questões para que vocês possam estar desenvolvendo essas questões e servir aí como presença, ficar aí como presença. Então a sociologia ela surgiu na Europa do século XIX a partir de uma intensa tentativa dos indivíduos em interpretar a sociedade contemporânea que passava por intensas mudanças de ordens sociais. Todas as transformações ocorridas no século XIX, elas foram herdeiras de importantes revoluções ocorridas no século anterior. Daí podemos dizer que o Iluminismo, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, obviamente cada um no seu espaço, cada um no seu quadrado, foram importantes fatores históricos que impulsionaram e representam a mudança de um campo da experiência humana. O Iluminismo, por exemplo, ele foi um movimento filosófico e representou a mudança no campo das ideias, e também da mentalidade. Como seu próprio nome nos indica, o propósito do iluminismo, do pensamento iluminista, era iluminar a realidade, trazer a luz, clarear. No entanto, que luz era essa? Essa é a pergunta que a gente faz. E a resposta é muito simples. A luz da razão. O projeto comum dos iluministas era racionalizar todos os aspectos da existência humana, do conhecimento à vida social, da política e as práticas religiosas também. Já a Revolução Francesa ela está mais relacionada com as transformações políticas. Então, com o efeito que os revolucionários promoveram, não foi apenas aí uma mudança de governo, ou seja, a passagem de um rei para outro. O que mudou, na realidade, foi a própria maneira como se enxergava o poder. Mais do que ocupante, diria eu, de um cargo, foi o próprio modo de fazer política que se transformou. Então, para o bem ou para o mal, o fim do absolutismo, ele representou aí o início de uma nova era na história da política, na qual a política passou a se ver cada vez mais separada da religião e qual a gente coloca que se tornou predominante acreditar que o fundamento da autoridade do Estado ele está na vontade do seu povo. Olha que interessante. Já a Revolução Industrial foi o evento histórico mais importante do século XVIII. A industrialização ela mudou praticamente e radicalmente a economia e consolidou definitivamente aí o capitalismo como sistema socioeconômico mais forte, mais robusto. Então, pela primeira vez na história, a produção econômica ela deixava de ser manual e artesanal, passando a ser baseada no uso aí de máquinas, de mais tecnologia. Assim, naturalmente, não apenas a produção se tornou muito maior e mais rápida, como também a própria tecnologia passou a ter uma evolução muito mais intensa, que acompanhamos até hoje. A própria organização social ela se modificou em função da indústria. Olha que interessante. A organização social ela se modifica em função da indústria. Afinal, as fábricas funcionavam nas cidades e para lá se dirigiam aí em massa todos os trabalhadores. E isso, obviamente, ocorreu aí um grande inchaço populacional. A consolidação da sociologia em poucas décadas, a gente percebe que a Europa ela muda radicalmente as suas ideias, o seu modo de fazer política e, consequentemente, a sua vida econômica. Era uma sociedade completamente diferente daquela que existia anteriormente. Então, diante de um aparente caos tão generalizado, era natural
que alguns homens se mobilizassem e procurassem construir aí uma ciência para entender a sociedade. A sua pergunta era, afinal, o que está acontecendo aqui? O que houve com a nossa sociedade? E aí a sociologia surgiu no século XIX, porque nunca uma sociedade havia passado por mudanças tão intensas e significativas. Essas mudanças, elas exigiam aí uma explicação. Não à toa, alguns autores dizem que a sociologia é a ciência da crise. De fato, ela é filha da crise da sociedade europeia. Então, vale lembrar da importância que teve para o surgimento da sociologia todas essas crises europeias no século XIX. Então, a corrente de pensamento criado por Augusto Comte, né, em 1798 até 1857, denominada de positivismo. Tá? Então, em linhas gerais, essa corrente de pensamento defendia o quê? Ela defendia que a ciência era o único conhecimento útil a ser buscado pela humanidade. Ou seja, que o caminho do progresso dependia necessariamente da aplicação da metodologia científica. A aplicação da metodologia científica, nesse sentido, quer dizer que os fenômenos sociais também deveriam ser analisados segundo Comte. A partir do quê? A partir dos métodos rigorosos criados dentro dessa ciência. Assim teve o surgimento da sociologia, com um estudo científico acerca aí das sociedades e do que era ao seu redor. Tá claro essa parte?